De todas as formas, as cartas do destino estavam contra Epiteto. Há 2000 anos atrás, em Hierópolis, ele nasceu na escravidão e, portanto, nem mesmo recebeu um nome, pois Epiteto significa apenas o adquirido ou o comprado. Epiteto nasceu escravo por volta de 55 d.C. em Hierápolis, na atual Turquia. Ele faleceu em meados de 135 d.C. em Nicópolis. Epiteto nasceu em uma região que fazia parte do Império Romano e obedeciam às suas leis. Uma delas, Lex Aelia Sentia, a qual não permitia a libertação de escravos antes dos 30 anos. Segundo Alfredo Julien, em Epiteto, Testemunhos e Fragmentos, durante a época de Epiteto, a escravidão não designava uma única realidade. Embora identificasse uma condição jurídica comum a todos os escravos, a de não ser cidadão, apresentavam-se de formas múltiplas e variadas. Suas condições de vida variavam de acordo com a atividade em que eram empregados. Assim, tínhamos escravos trabalhando acorrentados sob péssimas condições, como também havia os que ocupavam funções importantes, que lhe conferiam privilégios e prestígios no quadro de hierarquia social. Há relatos de que um de seus mestres machucou a sua perna até quebrá-la. Mesmo assim, Epiteto permaneceu calmo, apenas avisando ao seu dono que iria quebrar se ele continuasse batendo. Em sua história de vida, ele foi torturado, teve fruto dos seus trabalhos roubados, seu corpo foi abusado como um cavalo empregado no ardor da lavoura. Ainda assim, mesmo diante de tanto sofrimento e dor, Epiteto não olhou para sua vida como uma série de horrores e tragédias, mas como um conjunto de oportunidades infinitas. Para ele, a prisão é um lugar que pode ter muros e ferros, uns mais altos, outros mais baixos. Mas em qualquer lugar, a sua liberdade de escolha pode ser mantida, pois a maior prisão e a mais cruel é uma mente conturbada. Para Epiteto, um evento tem duas alças, uma pela qual pode ser carregado pela frustração e sentimentos contra o qual lutamos para mudar o que não podemos mudar. E a outra alça, pela qual podemos escolher se concentrar no que está sob nosso controle, ou seja, as nossas opiniões, nossos valores, desejos, senso de identidade e sentimentos. Enquanto descansava olhando para os homens e mulheres poderosos na corte de Nero, onde ele trabalhava, Epiteto concluiu que, embora fosse um escravo, se considerava mais livre do que muito deles, pois aqueles eram escravos do poder e da ambição, do prazer e atenção. Epiteto percebeu que suas mentes vagavam. Eles eram facilmente distraídos, feridos por ofensas menores e consumidos por rancores mesquinhos. Embora poderosos, eles viviam vidas vazias e infelizes. Desta forma, podemos observar que Epiteto, por toda a sua vida, primou pelo pensamento de que a liberdade vem da mente e que isso está sob nosso controle. Ainda jovem, Epiteto foi para Roma e ficou a serviço de Epafrodito, o importante secretário de Nero. Percebendo seu potencial, embora a história não nos revele ao certo por que motivos e quais seus interesses, Epafrodito encaminhou Epiteto para aprender com o mestre estoico Caio Musônio Rufo. Segundo Sharon Lebel, Epiteto tornou-se o mais aclamado de todos os alunos de Musônio Rufo e acabou sendo libertado da escravidão. O fato é que Epiteto ensinou em Roma até 94 d.C., período em que os filósofos foram banidos pelo imperador Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C. Naquela época, Epiteto havia ganhado a sua liberdade, mas com a perseguição do Império Domiciano, ele foi preso, torturado e exilado, tudo injustamente. Se viu obrigado a deixar Roma, passando por adversidades e dificuldades inimagináveis, mas sem apresentar rancor ou desespero. O filósofo então fundou uma escola em Nicópolis, uma importante cidade localizada na costa oeste da Grécia. Para Alfredo Julien, em Epiteto, Testemunhos e Fragmentos, a dedicação de Epiteto, sua inclinação para a filosofia e o ardor com que abraçou a doutrina estoica proporcionou-lhe uma posição excepcional para exercer o papel de filósofo pregador, passando assim a ser procurado por membros da aristocracia romana para aprimorar a educação e a formação de seus filhos. O ensinamento de Epiteto inspirou o próprio imperador Marco Aurélio,
conforme podemos ler na sua obra Meditações. Sua importância é tanta em Meditações que Marcos Aurélio agradece ao seu mestre estoico de nome Rústico por tê-lo introduzido aos conhecimentos de Epiteto, sendo que em diversas passagens o imperador filósofo cita como referência o escravo liberto filósofo. Epiteto não deixou escritos de sua autoria, pois de suas ideias foram sintetizadas e apresentadas por seu aluno Lúcio Flávio Arriano, em O Manual de Epiteto e os Discursos. Epiteto demonstrou o desejo de ensinar de forma ampla, clara e objetiva, para que as pessoas pudessem viver bem, ou seja, ter uma vida virtuosa. Para ele, o progresso moral não seria um privilégio dos filósofos, e poderia ser alcançado por todos, com treinamento e esforço diário. Conforme afirma Sharon Lebel, para o filósofo, considerava-se bem-sucedido quando as suas ideias eram aprendidas com rapidez e postas em uso na vida real por alguém, quando podiam efetivamente fazer algum bem ao enobrecer o caráter daquela pessoa. Os estoicos, em especial Epiteto, falam bastante sobre as nossas impressões e representações e de como devemos colocá-las em perspectiva. Algo que podemos referenciar como a dicotomia do controle, ou seja, controle as coisas internas a nós e externas a nós. Devemos questionar o que sentimos em relação a um fato externo, compreendê-lo como ele realmente é. Ao ter essa percepção, podemos entender que as coisas são como as sentimos. Essa percepção pode parecer até absurda, mas é importante para irmos aplicando aos poucos em nossa vida. Imagine o seguinte exemplo hipotético. Você é uma pessoa extremamente preparada, faz academia, praticamente um triatleta. Assim, é convidada para participar de um evento militar, para um grupamento especializado. Você é uma pessoa comum, nunca teve contato com o meio militar. Logo no primeiro dia, você ouve os instrutores dizer que você não é bem-vindo e que eles farão da sua vida um inferno, desde a humilhação a intensos testes físicos que destruirão seu corpo e alma. Como você se sentiria? Porque para algumas pessoas estar ali é um privilégio, mesmo diante de tanta dor e sofrimento. Por que alguns conseguem e outros não? Para Epiteto, a resposta está em sua mente, em seus sentimentos. Pois existem aqueles que encaram o treinamento como uma honra e anseiam com determinação concluir e se tornar parte do grupamento. Aqueles que se dispõem a abrir mão do orgulho, da vaidade, do conforto e do ego, ou seja, os capazes de forjar uma coraça forte para enfrentar a dor. Enquanto outros buscam controlar o mundo à sua volta, querem estabelecer o domínio de sua vontade, querem a glória sem o sofrimento externo. Estes sucumbem ao pensar nos horrores que passarão, na dor que sentirão, nas condições extremas que serão submetidos. Estes devaneios da mente levam à frustração e à desistência. Pois você está tão concentrado no que não pode controlar, do que não depende de você, que não consegue lidar com apenas a hipótese do sofrimento. Para que fique claro, internalize o seguinte pensamento: o destino não está contra você. O seu chefe não está contra você. A sua família não está contra você. As coisas são como são. O universo, o mundo não está nem aí para a sua dor. Por isso, devemos ser o nosso próprio salvador no exercício de afastar os nossos demônios. Eu, particularmente, gostei muito da ideia do livro Pare de Reclamar, Assuma o Controle, do autor Marcos Alves. Entenda que ninguém te deve nada, ou seja, faça o que é certo fazer e não espere gratidão por isso. Faça o que tem que ser feito, ainda que seja doloroso ou esteja com preguiça. Não adie as coisas e sirva a quem você ama. Ou seja, tenha um propósito de ser verdadeiro, respeitoso e ter empatia para as pessoas à sua volta. Nas palavras de Epiteto, faça o seu costume, portanto, de confrontar toda a impressão grosseira com as palavras. Nada é mais do que uma impressão, e não representas aquilo que parece ser. Eis que o progresso moral não era algo natural, mas exigia um treinamento com esforço diário. Ao mesmo tempo, todos nós podemos seguir esse caminho, não apenas os filósofos. Assim, Epiteto expressava sua mensagem de forma simples e objetiva. De agora em diante, pratique dizendo para todo o que parece desagradável:
Isto é só aparência e de modo algum é o que parece ser. E então, examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, esta aparência se refere às coisas que estão sob meu controle ou às coisas que não estão? Se a questão estiver relacionada com qualquer coisa fora do seu controle, treinar a si mesmo para não se preocupar com ela. Epiteto recomenda que nos concentremos nas pequenas, mas significativas opções morais, as escolhas interiores que fazemos no decorrer de cada dia. Em suas palavras, ele disse: deste minuto em diante, jure que vai parar de decepcionar-se. Desligue-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso agora. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a dicotomia do controle. A dualidade e a percepção entre o que podemos controlar e o que não podemos controlar. Epiteto descreveu essa lição em suas aulas, dando muita ênfase a esse preceito, descrevendo itens que cabem a um e a outro. É simples compreender. Mas será que é tão simples assim de aplicar? Não, não é. Praticar a dicotomia do controle exige autodisciplina. Ao identificar em que categoria está submetida uma ação, devemos tirar o peso sobre o que não podemos controlar e concentrar nossos esforços no que podemos controlar. Devemos tentar fazer esse exercício com as questões que nos inquietam no dia a dia, dissecar as ações e as dividir entre esses dois segmentos. Das coisas existentes. Algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ações nossas. Não são encargos do nosso corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo que não seja ações nossas. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. A dicotomia do controle pode ajudar também em relação aos nossos empenhos para alcançar um determinado objetivo. Afinal, o estoicismo é a filosofia da ação. Para Matthew Van Natta, a dicotomia do controle é libertadora desta maneira. Ela te lembra de que você não pode controlar os resultados, mas pode apenas fazer o seu melhor. Essa separação em dois, essa dicotomia desenvolvida em nossa mente, de que há duas coisas fundamentais para a vida plena, as coisas que dependem de nós, das nossas ações ou aceitação, e as coisas que estão fora do nosso controle. Essa forma de encarar a vida leva à serenidade e tornará inabalável, pois mesmo na dificuldade você pode controlar suas emoções e sentimentos. Por exemplo, um amigo que você ajudou vira as costas para você e te ofende. Qual a sua reação? Em geral, sente-se injustiçado. Espera uma retribuição. Estou errado? Mas pensa comigo. Eu posso controlar as atitudes de outras pessoas? Posso mudar ou determinar sua fidelidade, carinho, compreensão e empatia? Pelo que vimos até agora, eu não posso controlar isso do outro, certo? Eu posso obrigar alguém a me amar e me respeitar? Não posso, pois o outro está fora do meu controle. Mas por outro lado, eu posso controlar como reajo a estes eventos, ou seja, como me sinto ao perceber estes eventos. Posso adotar o pensamento de que a minha ajuda foi o certo a se fazer naquele momento, e não estava embebida de interesse em retribuição. Logo, a indiferença e ofensa desta amizade não deve ser um motivo de perturbação e nem de frustração, porque eu agi corretamente. E lidar com esse sentimento frente a isso é tudo o que eu posso fazer. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários o que achou dos conselhos deste vídeo, se foi esclarecedor sobre este grande filósofo estoico. Tenha uma ótima semana e até a próxima.